Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Oi, sabe uma coisa que me deixa sempre muito impressionada? Essa mesa, por exemplo, olha só. Parece ser uma matéria muito dura, sólida, resistente, não é verdade? Só que essa mesma matéria é formada por bilhões e bilhões de átomos que são completamente invisíveis aos nossos olhos e que estão em grande agitação. Você não acha isso muito impressionante? Bom, na teleaula de hoje nós vamos falar muito sobre esse assunto. Na teleaula de hoje, você vai entrar em contato com algumas noções básicas de estrutura da matéria. Vai conhecer os estados físicos da matéria e as mudanças nesses estados. Vai aprender também o que é calor latente e calorimetria. E agora, preste bastante atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Maristela, aquele menino, o Ernesto, ele ligou pra você, só que eu disse que você estava ocupada e depois ligava pra ele. Ah, tá bom. Super obrigada, Rosinha. O Ernesto é filho da Cristiana, aquela minha amiga, lembra? Pois é, ele está às voltas com uma experiência. Então, ele colocou um termômetro dentro de um copo que tinha água e gelo. Bom, aí, como não podia deixar de ser, ele percebeu que a temperatura no termômetro estava abaixando, não é verdade? Aí ele observou que a temperatura, a marca no termômetro, estava perto de 0 graus Celsius. Mas o que deixou ele espantado é que depois de alguns minutos a marca do termômetro não se alterou mais. Aí ele está tentando descobrir por que a temperatura da água não continuou diminuindo. Ué, então a gente tem que explicar pra ele alguma coisa sobre a estrutura da matéria, não é? É exatamente isso, Rosinha. E é bom você também ficar por dentro. Desde os tempos dos antigos gregos, muitos séculos antes de Cristo, já se perguntava de que era feita a matéria. Um filósofo chamado Demócrito acreditava que a matéria era feita de pequenas e minúsculas partes, que não poderiam ser divididas, e chamou essas partículas de átomos. Mas foi somente no início do nosso século que a chamada hipótese atômica foi confirmada experimentalmente. Ou seja, chegou-se à conclusão científica de que a matéria é realmente formada por átomos. A partir daí, foram desenvolvidos vários modelos que procuravam descrever como era a organização dos átomos no interior da matéria. Um desses modelos mostra a representação da estrutura atômica em suas diversas fases. Este é um modelo da estrutura atômica de um sólido, no caso, um cristal. Os pontos redondos representam os átomos. E os traços, as ligações entre eles. Repare que todos os átomos estão bem organizados e cada átomo está ligado ao seu vizinho. Já no estado líquido, a estrutura está mais desorganizada. Os átomos não estão ligados de forma tão rígida quanto no cristal. Finalmente, num gás onde não existe mais uma estrutura bem definida, as ligações entre os átomos são em número muito pequeno. Uma coisa que você já sabe, porque foi vista durante outras teleaulas, é que a energia cinética média das moléculas aumenta à medida que nós fornecemos calor a um corpo. Bom, em uma das teleaulas passadas, você conheceu o conceito de calor específico, que significa a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de um material. Bom, você já sabe, portanto, que para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água é preciso fornecer 1 caloria. E também já viu que é necessário 0,55 calorias para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de gelo. Isto é, nós já sabemos como fazer para obter o calor específico de uma substância que está no mesmo estado, ou seja, no estado líquido ou no estado sólido. Mas nós não sabemos quando está mudando de um estado para outro. Por isso, o que nós vamos precisar saber é a quantidade de calor para transformar 1 grama de gelo a 0 graus Celsius em 1 grama de água a 0 graus Celsius. Oi, você poderia me dizer o que acontece com esse gelo se ele ficar assim exposto ao ar livre? Derrete.
O que acontece com o gelo quando ele está derretendo? Vira água. Ele passa do estado sólido para o estado líquido. Vira água? Do estado sólido para o estado líquido. É isso mesmo. O estado ou fase de uma substância diz respeito a seu estado físico atual, ou seja, se ela é sólida, líquida ou gasosa. E quando acontece a passagem de um estado físico para outro, nós dizemos que houve uma mudança de estado. Quando uma substância sólida se transforma numa substância líquida, essa mudança de fase se denomina fusão. E quando a substância líquida se transforma em sólido, temos a solidificação. Se o elemento líquido se transforma em vapor, temos a vaporização. Cada substância tem a sua temperatura de fusão ou vaporização bem definida. Ou seja, cada substância muda de estado numa determinada temperatura a uma determinada pressão. Bom, a melhor coisa que a gente tem a fazer para resolver esse problema do Ernesto é arregaçar as mangas e pesquisar. Aliás, eu adoro uma experiência, sabia? Vamos fazer o seguinte, colocar nessa panela aqui 100 gramas de gelo, por favor, Gil, 100 gramas de gelo. Perfeitamente, e em seguida 100 mililitros de água. 100 mililitros de água, pode colocar? Perfeitamente. Agora, por favor, o termômetro. Vamos ver o que ele indica. Aguardar um pouco. Vamos ver. O que está marcando? Olha, ele está marcando muito próximo do zero. Opa, perfeitamente. Então agora nós vamos colocar esta panela no fogo, certo? Sempre lembrando, em fogo baixo. E vamos anotar a cada minuto o valor da temperatura indicada no termômetro. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Repare que a partir do 5º minuto o gelo derreteu e a temperatura da água começou a subir. Gozado, Vicente, por que a temperatura não variou enquanto tinha gelo na água? Se a gente está esquentando a água com fogo, sabe me dizer isso? Pois é, né? Essa é uma boa pergunta, viu? Para compreender esse fenômeno, Rosinha, nós vamos ter que analisar a estrutura da matéria. O que é necessário para se fundir o gelo que estava na panela? É preciso aumentar a energia cinética média das moléculas. Sim, mas você sabe que entre as moléculas existe uma ligação. E quando nós estamos na temperatura de mudança de fase, é necessário energia para quebrar essa ligação entre as moléculas. E esse é o conceito de calor latente. Uma definição de calor latente é justamente essa: a quantidade de calor necessária para fazer uma certa massa M de uma substância, no caso o gelo, mudar de fase sem alterar a sua temperatura. E essa é a sua definição matemática. E como é que a gente fica sabendo o calor latente do gelo, por exemplo? É só consultar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Olha só, no caso do gelo, o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Sabendo isso e aplicando a fórmula do calor latente, já dá para a gente calcular a quantidade de calor necessário para a fusão de 100 gramas de gelo em 100 mililitros de água. Veja só. Agora, é só aplicar os dados nas equações que a gente já conhece. O calor latente de fusão do gelo é igual à quantidade de calor cedida para o gelo dividida pela massa do gelo. Podemos reescrever de modo que ΔQ seja igual à massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Como o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama e a massa do gelo é de 100 gramas, substituímos então na equação de ΔQ, que fica ΔQ é igual a 100 vezes 80, que dá 8.000 calorias. 8.000 calorias! Esse é o cálculo do valor exato da quantidade de energia utilizada na fusão. Mas sabe o que eu percebi? Tem uma parte da energia térmica da água e do gelo que se perde na atmosfera através das paredes da panela. Tanto é que condensa a água por fora da panela, você viu? Ela fica toda suada. Exatamente. Ou seja, nem todo o calor cedido pela chama do gás é transferido por conjunto água-gelo.
entendeu? Parte dele se perde, ou seja, esse nosso cálculo que nós estamos fazendo é apenas aproximado. Exatamente, Vicente. Olha, toda medida numa experiência de física tem uma incerteza, ou seja, uma margem de erro. Esse erro pode ser experimental. Por quê? Porque o aparelho de medida não é absolutamente preciso, tá certo? Agora, seria ótimo se a gente tivesse um recipiente que evitasse a troca de calor do que está dentro dele, por exemplo, no caso, o gelo e a água, com o ambiente externo. Aí, outra coisa. O vendedor me garantiu que nesta caixa de isopor aqui, o sorvete vai até a minha casa sem derreter. Isso acontece porque o isopor é um material isolante, ou seja, ele é um mau condutor de calor. Como você já sabe, dois corpos com temperaturas diferentes trocam calor. Agora, se esses corpos estiverem isolados do ambiente à sua volta, eles vão trocar calor apenas entre si, até atingirem o equilíbrio térmico. Esses recipientes que garantem as condições para essa experiência são chamados de calorímetros. Rosinha, a vantagem que nós temos de isolar um sistema num calorímetro como este aqui... Que, aliás, parece uma garrafa térmica. Parece mesmo. É que nós podemos calcular a quantidade de energia que é necessária para que uma substância mude de fase ou de estado, ou até qual foi a troca de energia térmica entre duas substâncias sem interferência do ambiente externo. Tá, então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que a gente vai misturar 100 gramas de água a 20 graus Celsius com 100 gramas de água a 80 graus Celsius neste calorímetro. Dá para imaginar, dá para calcular a temperatura final da mistura? Como o sistema está isolado do ambiente externo, todo o calor cedido pela água que está a uma temperatura mais alta será recebido pela água que está a uma temperatura mais baixa. Dizendo de outro modo, a quantidade de calor cedida será igual e de sinal contrário à quantidade de calor absorvida. E é desse modo que a gente escreve a conservação de energia. Você já viu em outra aula que esta é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma substância de calor específico C e massa M de uma temperatura inicial TI para uma temperatura final TF. Como quem cede energia térmica é o corpo com maior temperatura, nós podemos escrever do seguinte modo. E como quem recebe a energia térmica é o corpo de menor temperatura, temos a outra parte da equação. Agora, vamos usar a forma da conservação de energia. Temos então uma equação com uma incógnita, que é a temperatura final, ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico. Agora é só fazer os cálculos para se chegar até a temperatura do equilíbrio térmico. Ai, Rosinha, o Ernesto é ótimo. Acabei de falar com ele pelo telefone, ele está se sentindo um grande cientista, porque descobriu que a água e o gelo juntos não mudaram de temperatura até que o gelo derretesse todo. Só que aí a mãe dele chegou, encontrou a cozinha toda bagunçada, aí houve uma mudança de estado dentro da casa e o Ernesto entrou numa fria. Agora, quente mesmo é fazer uma boa revisão disso tudo que você aprendeu, não é? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que podemos representar a estrutura da matéria como átomos ligados entre si. Viu também que a mudança de estado se dá quando uma substância muda de uma fase para outra. Aprendeu que a temperatura de uma substância que está mudando de fase não varia, pois a maior parte da energia térmica cedida ao corpo é utilizada para quebrar as ligações químicas e não para aumentar a agitação molecular. Viu que calor latente é a quantidade de energia necessária para que uma certa massa de uma substância mude de estado. Conheceu qual é a finalidade do isolamento térmico e dos calorímetros. Finalmente aprendeu que podemos usar a conservação de energia para calcular a temperatura final de equilíbrio térmico entre corpos que foram colocados em contato com diferentes temperaturas. Hoje você viu como através de experiências simples e caseiras é possível estudar física, não é mesmo? Aliás, no seu livro de física existem algumas outras equações que você pode estudar e aprofundar mais ainda tudo o que a gente aprendeu na aula de hoje. Tá certo? Até a próxima! Até mais!